Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para vocês se inscreverem no nosso canal, apertarem o sininho para receber as notificações e ajudar a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é uma questão que as forças progressistas não conseguem ainda discutir, porque está envolvendo, está relacionado justamente a elas, que é porque as esquerdas abraçaram os referenciais culturais da centro-direita. Isso, para muitas pessoas, é muito estranho, mas vamos fazer aqui uma explicação básica sobre esse assunto, sobre esse problema, que deixou as esquerdas em uma situação ridícula, porque elas abraçaram referenciais culturais de centro-direita, e isso permitiu que a centro-direita criasse a sua réplica, criticando a cultura de massa da centro-direita que as esquerdas estavam apoiando, e a partir daí começar a articular todo o golpismo que se deu em 2016. Em primeiro lugar, por que isso se deu? Porque o pensamento de esquerda no Brasil é muito incipiente, pelo menos aquele que se veio depois da ditadura militar. É verdade que os ideais de esquerda, eles vieram ao Brasil a partir do começo do século XX, através de imigrantes italianos que divulgaram aqui no Brasil o socialismo utópico. E a partir daí também veio a influência do comunismo soviético e a fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCB, na década de 20. Mas, sistematicamente falando, o pensamento de esquerda, a rigor, é muito recente. Da linha que conhecemos atualmente, o pensamento de esquerda ele veio da década de 80 para cá. E ele se limita às agendas política e econômica. E no que se diz aos meios de comunicação, ainda está muito preso ao jornalismo político. As questões sociais também são de caráter econômico, de caráter ativista, de caráter político. Não há uma agenda cultural definidamente de esquerda. E por isso que ocorreu uma brecha para que as esquerdas abraçassem referenciais culturais que são mais apropriados para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo ou mesmo para o SBT, que hoje apoia Jair Bolsonaro. E por que isso ocorreu? Além do fato da agenda esquerdista ser limitada a temas político-econômicos, e aqui a gente se lembra do sociólogo Gessé Souza, que critica a visão economicista das esquerdas, que propiciou o chamado culturalismo conservador. Temos que observar que as gerações mais novas de ativistas, blogueiros, jornalistas e intelectuais de esquerda, elas nasceram de 1960 para cá e não acompanharam as discussões e os debates em torno das questões culturais. Eram pessoas que foram educadas pela televisão quando eram crianças ou adolescentes durante a ditadura militar. Então elas apreciaram toda aquela chamada cultura de massa
que emissoras como a TV Tupi e a Record, em suas fases decadentes, a nascente TV Estúdios, que virou depois o SBT, e nos anos 80 a Rede Globo, então esse pessoal passou a assimilar aquela visão espetacularizada do povo pobre, que uma visão distorcida, caricatural, que mostrava o povo pobre de maneira idiotizada, mas essas pessoas, até tomando como pretexto o uso tendencioso de conceitos emprestados do tropicalismo e do modernismo, aí essas pessoas que vieram o pensamento mainstream da esquerda cultural dos anos 2000 para cá, então essas pessoas passaram a defender isso como se fosse a verdadeira cultura popular. Só que isso criava um grande problema. Eu, durante vários tempos, durante um bom tempo, aliás, eu folhei as edições de Carta Capital, Fórum, de Caros Amigos, e eu ficava abismado com o grande contraste que tinha com a abordagem das classes populares. Vocês viam, né, folheando as edições desses veículos alternativos nessa época, sobretudo a Fórum e a Caros Amigos, aí via um grande contraste, que era nas notícias sociopolíticas, se via o povo combativo, inteligente, digno, insubmisso, né? Um povo que era admirável na sua luta, nas suas batalhas sociais, um povo de cabeça erguida. Só que você ia na mesma Fórum, na mesma Caros Amigos e muitas vezes na mesma Carta Capital, aí você ia para a sessão cultural. Era uma outra coisa, o povo era tratado como um imbecil, mas era um imbecil coitadinho, é um imbecil dotado de vitimismo. Era o ídolo popular demais, que representava uma imagem caricatural do povo pobre, mas que ele ficava com o vitimismo. Eu sou vítima de preconceito, eu não tenho meu valor reconhecido. Era aquela choradeira toda, quando na verdade ele está ali representando uma visão idiotizada das classes populares e vendia isso. Ele estava submisso ao mercado, né? Tinha o público ia vê-lo andando que nem gado para os galpões dos subúrbios, para as casas de shows, etc. E a sua obra musicalmente medíocre, ou no caso fora da música, das mulheres siliconadas que achavam que estavam vendendo um tipo de feminismo popular, com seus glúteos, etc. Então era um show de vitimismo de uma cultura que era claramente idiotizada. E aí o discurso do combate ao preconceito se mostra muito estranho. Por quê? Como é que vamos perder o preconceito aceitando formas de suposta expressão popular que já são preconceituosas? Já tratam o povo pobre como se fosse um idiota, um retardado mental? Com intelectuais achando que mendigos rebolando e balbuciando estão dotados de pleno conhecimento pop, como se fossem fenômenos pós-modernos. Eu já li muita barbaridade desses intelectuais que se diziam sem preconceitos, mas eram muito mais preconceituosos do que até mesmo quando eles tentaram admitir isso. Então as gerações mais jovens, elas morderam essa isca, começaram a propagar na mídia de esquerda conceitos e paradigmas que tinham mais a ver
com a mídia hegemônica, com a chamada mídia venal. Eles caíram na confusão de falar mal da mídia, mas de aceitar de bom grado o seu legado cultural. Como é que vai falar mal da Rede Globo, do SBT, da Folha de São Paulo, da Revista Cara, se acolhe de bom grado e até com muito entusiasmo todo o seu legado cultural? Além disso, vieram pessoas que, na verdade, eram originárias da mídia venal. Pedro Alexandre Sanches era uma espécie de aluno modelo do Otávio Frias Filho, era o símbolo do Projeto Folha, que era um projeto anti-esquerdista. Paulo César Araújo, um historiador, um professor da PUC, e que começou primeiro a ser queridinho da mídia venal, do Grupo Abril, da Globo, do Estadão, antes de tentar vender o seu peixe na mídia de esquerda. Diferente dessas gerações jovens, uns de esquerdistas autênticos mais ingênuos e outros de esquerdistas bastardos que apenas estavam ali para representar os interesses dos barões da mídia, as gerações mais velhas dos esquerdistas já eram mais pé no chão. É uma geração que nasceu antes de 1960, sobretudo nascida bem mais antes, né, dos anos 40 e tudo, e pessoas que, com sua experiência, com sua vivência, não se deixavam iludir com embustes como o funk, que é um subproduto da mídia venal, mas que tentou se vender como um falso ativismo libertário. Isso por quê? Porque os intelectuais de esquerda mais velhos, eles acompanharam a fase de ouro da música brasileira, do teatro brasileiro, da literatura brasileira, do cinema brasileiro também. E aí eram pessoas de um grande conhecimento cultural imenso. Pessoas que viveram o tempo em que houve os Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, os CPCs da UNE, que estavam debatendo a cultura popular. E aí me lembro do dramaturgo prematuramente falecido, o Duvaldo Viana Filho, de obras como Chapituba Futebol Clube e o texto original do seriado A Grande Família. Ele falou, né, o Vianinha falou, que era necessário que a cultura subisse ao povo e não descesse. E, infelizmente, o que se viu com a legalização foi que a cultura desceu ao povo. Desceu, foi um processo de mediocrização muitíssimo selvagem, agressivo, tudo mais. E isso vem a partir dos ídolos cafonas dos anos 60 e 70, que mostravam uma música assim bem mais fraca, geralmente versões requentadas de modismo que já estavam sido passados há tempos. Então, os intelectuais de esquerda mais velhos eram mais pé no chão. Não se iludiam quando alguém tentava empurrar o Valdir Soriano para o gosto das esquerdas. Porque o Valdir Soriano era um cara bastante conservador, defendeu a ditadura militar, etc. Eram pessoas mais pé no chão, porque os intelectuais mais velhos de esquerda, porque eles acompanharam o Chico Buarque desde o começo, viram os festivais da canção, acompanharam o cinema novo, os debates em torno do cinema. Não é como os mais jovens que pensam que cinema alternativo é blockbuster caído no esquecimento. Como tentou vender a propaganda tendenciosa e um tanto hipócrita do canal Telecine Cult. E aí, isso causou um grande problema, porque os intelectuais mais velhos já estavam
aos poucos morrendo, como os fundadores da Caros Amigos, que já eram também conhecidos pela revista Realidade nos anos 60. E as gerações mais novas, elas consumiam de bom grado referenciais que coincidiam com os valores defendidos por gente como Silvio Santos e Luciano Huck. E aí prevaleceu essa visão só porque eram pessoas mais jovens, supostamente mais idealistas, mas que abraçaram uma aberração chamada funk carioca. O funk é uma aberração, uma espécie de Frankenstein musical e cultural, principalmente comportamental, cujo discurso nunca me convenceu, porque é um discurso hipócrita, um discurso confuso, tendencioso, oportunista. E na verdade, o funk, antes de ser empurrado goela abaixo para as esquerdas, era o ritmo propagandeado pela Rede Globo em tudo quanto era atração. As organizações Globo contribuíram para a popularização do funk e isso não se deve ser subestimado. E aí isso criou um vício nas esquerdas, que as esquerdas passaram a ser tomadas pela emoção e culturalmente elas se confundem, aceitando todo o espetáculo, todos os paradigmas culturais da centro-direita e dando ouvidos a intelectuais orgânicos como Pedro Alexandre Sanches, que foram educados lá nos setores do PSDB, do tucanato da USP, ligados à teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso. Aí, dando ouvidos a essas pessoas, as esquerdas caíram no erro de acolher coisas conservadoras e até contraditórias, porque acolhem tanto a libertinagem do funk carioca, quanto o moralismo medieval do espiritismo brasileiro, com seu médium de peruca, ali com criancinha no colo, e o pessoal pensando que ele era progressista. O pessoal não lia os livros dele, que falavam da pessoa que teria que aguentar o sofrimento em silêncio, de que o trabalho exaustivo tinha que ser mantido, a pessoa que trabalhava até o fim da noite, em altas horas de trabalho sobrecarregado, tinha que continuar trabalhando apenas rezando para Deus. Eram valores retrógrados que o tal do médium de peruca, que todo mundo gosta, todo mundo pensa ser um símbolo da paz, e que até as esquerdas se iludem com ele e com seus discípulos, são realmente uma aberração apoiar pessoas assim tão conservadoras. E aí cai na contradição, porque o médium de peruca abominava o aborto, que era a causa das esquerdas identitárias. As esquerdas identitárias ficam tão confusas, que quando se revela certas coisas, como, por exemplo, o funk carioca é ligado à CIA, aí as pessoas reagem com um esnobismo digno de bolsominions. Ou seja, já acabam sendo contaminadas. São essas jovens esquerdas que acabam sendo contaminadas pela gororoba de informações que recebem nas redes sociais, e aí acolhem referenciais de centro-direita, fala até mesmo a gíria balada, que foi patenteada por Luciano Huck. E isso acaba sendo muito mal para as esquerdas e foi crucial para a perda do seu protagonismo, porque as esquerdas acabam sendo complacentes com o sistema de valores que a centro-direita anda difundindo. E não é preciso ser pró-polarização para admitir isso. Às vezes, sendo antipolarização, também se admite essas armadilhas. Porque não adianta você ser esquerdista
defender as causas progressistas com valores que são contrários e entram em choque com essas causas. Muitas vezes, ídolos religiosos, musicais e comportamentais da centro-direita defendem valores que são contrários às lutas dos trabalhadores, às lutas do povo camponês, do sem-teto, às lutas dos estudantes das escolas públicas, tudo mais. Daí veio o mito da pobreza linda, que essa campanha do combate ao preconceito lançou. O mito da pobreza linda. É legal viver na favela é minha, favela é meu lugar, eu não vou sair da favela, coisa assim. A prostituição é linda, é legal vender produtos contrabandeados, produtos piratas, etc. Aí tudo mais. Só que esse mito não corresponde à realidade. Prostituta apanhando de cliente, camelô levando surra da polícia, favelado com o barraco caindo, favelado sendo morto por bala perdida, né? Que na verdade dizem, ela veio de policiais, né? Num tiroteio praticamente invisível, né? Então, as esquerdas caíram muito nessa armadilha. E aí perderam o protagonismo. Só que, infelizmente, esse vício continua como crianças birrentas. As esquerdas jovens, de esquerda, que ainda ficam complacentes com funkeiros, com médiums, com siliconadas, com imprensa sensacionalista, que fica vendo meia hora ainda, achando que é o máximo, né, de a ver notícia da mulher que cortou o bilau do marido. Assim, então, essas esquerdas caldeirão, que acham que tudo é espetáculo, que como basta não ser raivoso para ser progressista, é uma ilusão que eles mantêm a ferro e a fogo, isso faz com que essas esquerdas caiam no ridículo. Aí elas acabam fazendo papel de vida, quer dizer, papel de trouxas e sendo ridicularizadas por veículos da direita. Esse discurso pró-brega que os intelectuais como Pedro Alexandre Sanches difundiram, defendendo o funk, o sertanejo, o axé music, etc, 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 as siliconadas, os médiums, né, os jogadores de futebol reacionários fantasiados de esquerdistas, tudo mais. Isso tudo acabou fazendo com que as esquerdas caíssem no ridículo e sendo ridicularizadas por gente que nada tinha a dizer, como Rodrigo Constantino. E aí o Rodrigo Constantino viu uma brecha, né, e passou a criticar o funk, passou a criticar o brega, passou a criticar a estereotipação do povo. E aí vemos no que vemos. As esquerdas perderam o protagonismo, o golpe político foi muito fácil e parece que não vai terminar, porque as esquerdas continuam adotando paradigmas de centro-direita, até nas suas formas de manifestação, que são mais espetacularizadas do que eficazes. E aí nós vemos que o golpe político continua, até que as esquerdas abandonem essa visão e passem a romper com os paradigmas culturais de centro-direita. Senão, o grande risco vai ser que essas esquerdas, que gritam Lula livre da boca para fora, apenas para aparecer, para fazer bem na fita, vão acabar entregando a faixa presidencial para o Luciano Huck ou para que o apresentador do Caldeirão do Huck indicar para governar o nosso país. As esquerdas, acolhendo referenciais culturais da centro-direita, acabou fortalecendo essa centro-direita que as esquerdas achavam que estavam combatendo com êxito.